A sabedoria divina não se encontra em livros. Não adianta comprar livros. Ninguém escreveu essa sabedoria. E Jesus, que podia fazê-lo, não fez. Porque senão, onde estaria o nosso merecimento? Você pode andar pelo seu filho está engatinhando. Você pode andar por ele? Não, ele tem que cair, levantar, até andar sozinho. Assim, Deus também quer que nós evoluamos por nosso merecimento, até sermos um com Ele. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. É muito importante. Essa meditação, você estava com dor de dente, ou estava com dor de cabeça, passou, estava sentindo um negócio esquisito, a barriga roncando, passou tudo. Você estava com raiva do seu Manuel, passou. A raiva, o ódio, o medo, o desgosto, isso é que cria a úlcera de estômago. Todo mundo que está com úlcera tem uma dessas coisas. Para com isso e vê se a úlcera não desaparece. Desaparece completamente. Nosso primeiro pedido deve ser o de Salomão. Ó Deus, dá-me entendimento espiritual. Deus disse, você pode escolher o que você quiser para o seu reinado. Então ele só escolheu isso. Dá-me entendimento espiritual. O teu entendimento para ser justo. Então o Senhor lhe disse, como só pediste isto, e não pediste dinheiro, fortuna, riqueza, poder, glória, eu te darei o entendimento espiritual e mais todas essas coisas que não pediste. É que Salomão aplicou o princípio divino, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas, inclusive saúde, bem-estar, equilíbrio mental, tudo é decorrência do reino de Deus em nós. Não há dinheiro que pague isso. Por que Jesus curava? E como é que Jesus curava? Por que muita gente dá ordem e a doença não dá bola e permanece? A lepra, o câncer. Porque não é qualquer um que pode curar. Tem que ter aquela força de Jesus. Jesus dá essa força àqueles que façam por merecê-la. Os que fizerem por merecê-la, certamente terão. Se você não sabe entrar no silêncio, você não tem fé. Muita gente tem muita fé. Mas é melhor dizer, tem muita fé que vou fazer 13 pontos. Isso é diferente. É fezinha no jogo. Faz uma fezinha, faz. Tanto que já criaram essa frase. Faz uma fezinha. Não é, Antônio? Faz uma fezinha aí por mim. Então, toma 10 mil reais aí. Faz uma fezinha por mim. Não é essa fezinha. A nossa é a fé que Jesus nos ensinou. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis neste monte: sai daqui, lança-te ao mar e assim será. Porque tudo é possível àquele que crê. E o que é que o anjo Gabriel disse à Virgem Maria? Quando ela soube que ia ser mãe, sem união conjugal, ela apenas estranhou. Mas como é que pode ser isso? Para mim é impossível. Pois bem, Maria, é para você, mas para Deus não há nada impossível. E ela foi mãe, sendo virgem, e continuou virgem, porque já Jesus não nasceu de seu ventre. Por
Portanto, essa passagem, dizem aí, Santa Maria, Mãe de Deus, bendito é o fruto do teu ventre. Pode ser bendito, mas que não é do ventre, não é não. Por isso é que eu nunca disse essa oração no rádio. Tem um erro. E tem outro que diz, Santa Maria, Mãe de Deus. Deus não tem mãe. Jesus tem, mas Deus não. Vocês imaginaram Deus casado com sogra? Deus tirando o calo com a gilete? Cortando a unha com a tesoura? Né? Essas crianças são terríveis, né? São irreverentes essas crianças. A fé verdadeira, ensinada por Jesus, também interpretada por São Paulo, só é praticada por aqueles que entram no silêncio. Por quê? Porque a fé é a substância das coisas desejadas, a prova das coisas não vistas. É o próprio Deus. A fé vem a ser Deus. Por isso São Paulo escreveu aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então veio aquela diferença que fizemos, fé cega e da fé raciocinante. Não fé passiva, mas ativa. Então dissemos, fé cega é a crença instintiva num poder mais alto do que todos os poderes conhecidos. Mas a fé raciocinante é que se baseia em princípios imutáveis. Não depende de fatos físicos ou de evidência dos sentidos materiais, que são os 5 sentidos. A intuição, Deus em nós, infinitamente mais elevada que a razão, nasce da verdade, enquanto o intelecto se baseia tão somente no saber restrito dos 5 sentidos. Essa é a diferença. Por isso as coisas de Deus parecem loucura aos homens práticos, porque elas só se explicam espiritualmente. Querer explicar as coisas de Deus pelo intelecto é reduzir Deus aos 5 sentidos. Quando há muito mais que 5, é que os homens só conhecem 5. Mas como demonstrar essa diferença? Pelas leis da geometria. A soma de todos os ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Isso é que se chama fé absoluta, certeza absoluta. E é comparável à definição de fé que Jesus nos deu e São Paulo também desenvolveu aos Hebreus capítulo 11. Então Jesus disse, seja qual for o problema, pedi e obtereis. Ora, Deus é a soma total de todos os bens do universo. Esse bem que nos rodeia por todos os lados, ilimitado, infinito, é o suprimento inesgotável de cada súplica ou pedido que lhe possa ser feito, seja qual for, desde que tenha o amor por fim. Não pode ser um pedido errado. Senhor, eu estou apaixonado pela Rita Isabel de Lima. Mata o marido dela, Senhor, para eu ficar com ela. Assim não vale. Senhor, eu queria tanto tomar a loja do meu pai. Mata o meu pai. Assim não é possível. Portanto, o pedido tem que ser dentro da lei do amor, sem o que Deus não atende. Para nosso bem, não atende.
Ainda São Paulo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Por quê? A fé une a substância das coisas separadas, põe em evidência ou na total visibilidade as coisas que não podem ser vistas pelos olhos materiais. Fechamos esta com aquela velha sentença iniciática. A coisa que desejais não somente já é vossa, no invisível, como já partiu do coração de Deus para vós. Por isso é que vocês reclamam, porque sabem que há alguma coisa que lhes pertence. É só pedir em termos dentro desta explicação. Para o bem, nunca para o mal. Se uma nação arma os seus guerreiros, como é que Jesus pode desarmar os soldados de Deus? Se é para o bem, podemos pedir. Podemos pedir e Ele dará. Silêncio, fé. Quem sabe entrar no silêncio com fé, ganha o poder da concentração. Vocês se lembram quando vocês vão a uma reunião? O obsessor começa a dar soco, começa a gritar, a berrar, a xingar. Então o que diz o presidente da mesa do terreiro, coisa que o vale? Concentração! 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 Aí é que todo mundo se perturba completamente. Aí ninguém mais se concentra. Onde acontecer isso é porque não há direção. Se já aconteceu é porque não há direção espiritual. Não adianta gritar que aí piora tudo. Sem o poder da concentração, ninguém pode chegar à realização perfeita com Jesus. Então, entendam bem. Cada um de vocês está diante de um problema e não sabe como resolver esse problema. É um filho que deu para hippie, a moça que está andando de monoquine, é o pai que deu para namorar depois de ter 78 anos de idade. Tudo é possível acontecer a gente nesse mundo, né? A nossa esposa que fugiu com o chofé. Pode acontecer, não pode? A nossa cunhada que fugiu com o dentista, né? Tudo isso acontece todo dia. O mundo é um jardim zoológico, ó. Do bicho homem você pode esperar tudo. As maiores desfeitas, inclusive. Bem, o que você faz? Você quer uma solução. Mas uma solução perfeita que o homem não dá. Então você precisa ver primeiro a situação. O que é que está acontecendo? Então você entra no silêncio, aciona a força da fé, pede a Deus que lhe mostre o que tem que ser mostrado e se concentra naquilo. 15 minutos depois você tem a solução. Infalivelmente tem. Não pode falhar. Agora, pedir conselho ao tio Inácio, o tio Inácio dá um palpite. Mas se você pedir ao vovô Joaquim dá outro palpite. Aí você vai, se lembra da sua avó emerenciana, ela dá outra solução. Então você vai ver que seu problema tem que ser resolvido por 40 vozes diferentes. Então não tem solução. Por quê? É onde nós dizemos, o problema
Pode ter 40 soluções, mas uma só verdadeira. Eu tinha um professor brincalhão que dizia: a maternidade é um fato, mas a paternidade é uma dúvida. A mãe a gente sabe quem é, mas o pai nunca se sabe. Claro que isso se aplica às mães não legionárias, evidentemente. Esse é o poder da concentração, que, uma vez aplicado, faz com que você veja o problema, seja qual for. A doença do seu filho para uma orientação, o casamento da sua filha, quer casar com aquele cara, será? Aquele cara fala tão bem. Mas eu já expliquei, cuidado com o namorado que fala muito. Conta muita lorota, tem muita vantagem. Quem ama fala pouco, hein? O chamejante sabe disso muito bem. Então nós temos que voltar ao princípio da chamada era cristã. Temos de voltar ao ano zero. Para quê? Para começar com Jesus. Sem Jesus não há iniciação de espécie alguma. Cairemos na confusão filosófica dos homens. Ninguém se entende. Foi o Mestre quem nos advertiu. Só a verdade vos fará livres. Mas a verdade de Deus, jamais a verdade dos homens. Com a verdade é que fazemos a nossa iniciação, sem rituais, sem ostentações, sem complicados cerimoniais de pompa e circunstância. Mas principalmente iniciação sem nenhum sectarismo. Se você for um fanático católico, você não pode fazer esse curso. Se você é um bandista fanático, você não vai poder fazer esse curso. Se você é espírita fanático, você não vai poder fazer esse curso. Você tem que ter a religião que Jesus tinha. Qual é? Então você vai fazer toda a iniciação perfeita. Mas se você puxar a doutrina da sabedoria infinita para a sua brasinha particular, você não vai fazer nada, não. Você não vai ter luz na sua cabeça para entender a doutrina. Não pode. Deus e sectarismo são incompatíveis, porque Deus é infracionável. Deus é indivisível. Ninguém pode dividir Deus. Não pode dividir nem Jesus, quanto mais Deus. Ora, se a iniciação de Deus vem através do Filho, temos que ter a mesma formação espiritual do unigênito. Nenhum sectarismo. Do contrário, morreu. Lembre-se que a nossa religião é a religião de Deus. De Deus. Com o sectarismo não há realização. Está aqui nas minhas notas, que eu vou depois dar a vocês. Com a conquista da verdadeira liberdade. Porque eu já expliquei a vocês que quando nós olhamos tudo pelo novo mandamento, à luz do novo mandamento, as coisas mudam, as definições, a significação das coisas. Passamos a ver o que é que tem valor e o que é que não tem valor. Não é qualquer coisa que nos aborrece, nos amofina. Eu
Pelas coisas particulares, nunca me aborreço. Só me aborrecem as coisas que atinjam a LDV. Ou a liberdade dos legionários. Que quando atingem vocês, atingem a mim por tabela.